Glória a Deus! E nós iremos refletir hoje no livro de Hebreus, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 18. Não basta apenas ler, é preciso compreender de fato o que está escrito. O verdadeiro sentido da palavra de Deus, para que a gente possa, de fato, viver a verdade que liberta. Então diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 18. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e obrações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como assim diz: sacrifício e oferta, e holocausto e obrações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque, com uma só obração, aperfeiçoou para sempre os quais são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração, as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais obração pelo pecado. Louvamos a Deus porque a sua palavra, ela nos traz o conhecimento. E o povo perece por falta do conhecimento. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, trata, de fato, daquele período em que o povo ia uma vez por ano apresentar holocaustos, obrações, sacrifícios, comemorando o dia do pecado, pedindo perdão pelos seus pecados. Quando Deus mandava guardar na lembrança, guarda o dia de sábado. Ou seja, lembra desse dia, para quando saíres da minha presença aqui, se manter na lembrança que eu vos perdoei e vocês não voltem mais a pecar. Este era o sentido de guardar verdadeiramente o sábado. Era guardar na memória a lembrança de um Deus que perdoa. E o povo, sempre desobediente, sempre ignorante, por falta do conhecimento, por falta da presença do Espírito Santo nas suas vidas. Hoje nós somos o templo do Espírito de Deus. Este é o novo concerto que Deus fez depois de tudo quanto Jesus viveu, para que eu e você
tivéssemos a garantia da salvação, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, de sermos batizados, selados com o Espírito Santo. Ele diz, esse é o novo concerto, o concerto que farei depois daqueles dias. Porei as minhas leis em seus corações. A lei não é mais a lei de Moisés. Nós vivemos pela graça. Nós vivemos pela nova aliança, pela nova lei. Porei as minhas leis em seu coração. As escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ter um elo de intimidade com o Espírito Santo de Deus, nos faz grande diferença. Não basta apenas ler, tem que compreender. E para que a gente possa compreender de fato o que está escrito, somente através do Espírito Santo de Deus podemos ter esta convicção. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Para se chegar a Deus hoje, somente pelo novo e vivo caminho. Jesus, ele é o caminho. Quando ele diz, eu sou o caminho, está falando daqui. Da maneira de se voltar para Deus, não mais por aquele sacrifício, por aqueles holocaustos. Mas ele mesmo foi feito o sacrifício por todos nós. Portanto, a lei, ela serve como a sombra do que nós temos hoje. Quando está escrito aqui, a lei, a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, ou seja, hoje, somente pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, é que nós somos libertos da lei, que nos condena. A lei serve apenas para condenar o homem desobediente que não seguia os princípios, que foram hoje estabelecidos por Deus através de Jesus Cristo. E resumiu aqueles 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E hoje o sacrifício não precisamos mais fazer, porque foi feito uma só vez, por Cristo Jesus, para que todos sejam perdoados. E termina aqui o texto que lemos, versículo 18. Onde a remissão destes os pecados, através do sacrifício de Jesus Cristo, não há mais obração pelo pecado. O versículo 17 diz, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Quando a presença do Espírito Santo se faz presente em nosso ser e em nosso coração, está, de fato, a credibilidade que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador do mundo, do qual nós fazemos parte. Então, esta é a palavra de Deus, para que a gente possa ter o conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Hoje, algumas pessoas ainda vivem o tempo de Moisés. Nós vivemos hoje o tempo da graça. E quando nós voltamos a viver o passado, somos, de fato, desmerecedores e desrespeitamos a salvação apresentada por Deus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tenham todos uma boa reflexão. Leia a Bíblia, entenda o que está escrito, busque a direção de Deus. Hoje, nós somos o templo do seu Espírito Santo, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam conhecer a verdade que liberta. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Él está en este lugar. El amado Espíritu Santo.